Bem, amados irmãos e irmãs, vamos estar meditando, como sempre, na palavra de Deus. Afinal, é por causa da Escritura Sagrada que nós nos encontramos aqui. Por ela nos revelar o amor de Deus, o plano de Deus para a salvação das nossas vidas, e por ter sido nos dado o dom de crermos nele, em Deus e no seu Salvador, que ele enviou para nós. Quando eu falo nós, não estou falando para nós aqui apenas, mas para todo mundo, para todos aqueles que nele creem, como diz as Escrituras. E por isso, nós estamos sempre, e deve ser um dever, temos isso como obrigação nossa, de estarmos estudando as Escrituras, porque quem conhece as Escrituras vai conhecer com certeza a vontade de Deus, os planos de Deus, tudo a respeito de Deus, que Deus deixou para a nossa salvação, para nós venhamos triunfar nos tempos difíceis. Porque as Escrituras nos dão não apenas os mandamentos, as leis de Deus, mas mostra também a vitória que muitos tiveram por acreditar, por obedecer a Deus, por fazer a vontade de Deus. O testemunho deles serve para a nossa edificação, para que, como eles acreditaram, nós venhamos crer, e como eles superaram as dificuldades da vida, que eles também sofreram. Quando a gente olha para a história, quando a gente lê a história dos heróis da fé, você vai ver que a vida não foi fácil, amado. A vida nunca foi fácil para ser humano nenhum após a queda do homem. Após o pecado de Adão, que eles foram expulsos do Éden, a vida do homem passou a ter dificuldade, o homem passou a sofrer, o sofrimento veio à raça humana. Não vai pensar, não se iluda, que porque a pessoa é rica, é milionária, que ele não sofre. Isso é história para boi dormir. Todos nessa vida sofrem. Agora, Deus, na pessoa do Mashiach, nos oferece uma oportunidade de sofrermos menos. Por quê? Aqueles que confiam em Deus, que faz a sua vontade, sofrem menos que os demais nesse tempo presente, e no porvir vai ter um descanso eterno. Vamos usar essa comparação. Hoje, enquanto nós vivermos aqui, antes da vinda do arrebatamento, nós estamos como se fosse no dia, no tempo de trabalhar. A gente trabalha na maioria, tem gente que trabalha à noite, mas no normal a gente trabalha durante o dia. Esse é o nosso tempo de trabalhar na nossa vida, no nosso caráter, na nossa maneira de viver, abandonando aquilo que é mal, desagradável, que não é agradável a Deus. Quando chegar a noite, que é o tempo de parar de trabalhar, nós vamos estar como eterno, no descanso eterno. Descanso esse, não é que no Olam Rabá, no mundo vindouro, a gente não vai trabalhar. Vamos, como os anjos trabalham hoje, só que nós não vamos ser vitimizados como somos hoje, pelo cansaço, pela idade, pelas enfermidades, pelas dores, pelas aflições. Todos vamos trabalhar. Eu não sei qual vai ser o nosso trabalho lá na eternidade, mas a gente vai, o mínimo que nós vamos fazer é adorar a Deus na sua presença, vai ter as atividades, porque as nações, como se conhece hoje, vão existir na eternidade. Vão existir as nações, está nas Escrituras. O mundo não vai se acabar antes da volta de Yeshua, e depois da volta de Yeshua ainda vai ter 1000 anos. Aí sim, depois dos 1000 anos, aí entra novo céu e nova terra. Mas nessa noite nós vamos aprender um pouco mais, aqueles que não sabem, a respeito do tão falado e tão conhecido arrebatamento.
Nós vamos estar aqui nas Escrituras, lendo os textos que falam a respeito desse evento, que no hebraico é conhecido como Geolá, que é a redenção. Redenção. Yeshua é que vai trazer a redenção, ele que traz o arrebatamento, em português e nas demais línguas é conhecido como arrebatamento. E a Escritura, a Bíblia Sagrada, fala a respeito do arrebatamento, né? Quem usa o termo arrebatamento é o nosso irmão Rav Shaul, Rabino Shaul, Rabino Paulo, que fala a respeito, usando esse termo, arrebatamento. Mas outros textos descrevem o arrebatamento, só não com esse termo, com esse nome arrebatamento. Nós vamos estar aqui vendo quando é que o arrebatamento vai acontecer. Antes ou depois da tribulação? Qual é o sinal que indica que o arrebatamento está bem pertinho, próximo, há anos de acontecer? Nós vamos ver esse sinal também. É um dos maiores sinais que vão identificar a volta de Yeshua dentro de... Quando esse sinal acontecer, durará 7 anos para Yeshua voltar. Então nós temos isso nas Escrituras Sagradas, e se o irmão tiver a Bíblia e quiser confirmar na Escritura, é bom, porque para você não ficar só naquilo que eu estou dizendo. Eu vou colocar aqui também um texto, mas tem gente que não acredita, e é bom consultar. O grande sinal da volta de Yeshua, existem muitos sinais, nós estamos cercados de sinais, mas esse sinal que nós vamos estar lendo aqui, inclusive o apóstolo Paulo, que fala desse grande sinal, descreve com uma precisão dentro de poucos anos para que ele aconteça. 1 Tessalonicenses, ou 2 Tessalonicenses, melhor dizendo, capítulo 2, versos de 1 ao 4, apóstolo Paulo falando: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Yeshua, ou Mashiach, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbais, que por espírito, que por palavra, que por epístola, como de nós, como se o dia do Mashiach estivesse já perto. Naquele tempo ele falando: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O texto dá-nos a entender que havia no meio da igreja um certo alvoroço, uma preocupação da irmandade, como se Yeshua estivesse voltando naqueles dias iminentes. E o apóstolo Paulo leva uma palavra de conforto por meio dessa carta aos irmãos ali de Tessalonicenses, e ele deixa claro que Yeshua não vai voltar, ele não vai vir antes que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Verso 4: o qual se opõe, olha as características dele. Agora o apóstolo Paulo vai dizer as características desse homem. E como é que nós vamos identificá-lo? Pelas características dele, da maneira que ele se colocar no cenário mundial. Preste atenção: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Quem é esse homem? É chamado nas escrituras da nossa tradução de anticristo, e no hebraico diz Sotem Hamashiach, ou o anti
Messias, o que se opõe ao Messias. Esse ser humano, ele vai se levantar, está predito, foi Deus que disse, é a vontade de Deus? É. Deus quer que ele venha, é Deus que preparou esse indivíduo e vai enviá-lo para a terra. Qual é a missão dele? Esse personagem vai arrebanhar, vai enganar todos aqueles que não acreditam em Deus. O papel dele é unir todos os que não acreditam em Deus. Sabe por quê, amado? Deus, o que ele disse está dito, e ele é glorificado tanto nos que são salvos quanto nos que se perdem. O que é que Deus está fazendo nos nossos dias por meio do Mashiach Yeshua e do seu povo na terra? Tanto judeus que creem no Mashiach, quanto gentios. Está dando a oportunidade para as pessoas crerem em Deus, no testemunho de Yeshua, e guardar os mandamentos de Deus. Mas vai chegar uma hora que essa oportunidade vai ser tirada para aqueles que não creram, para aqueles que nasceram nos nossos dias e viveram ouvindo o chamado de Deus por meio de Yeshua, da palavra de Deus, e não creram. Esses que não creram em Deus, como nós temos crido, estamos crendo e vamos permanecer crendo, quando o anti-Mashiach, quando o anticristo se manifestar, eles queiram nele, para que sejam condenados. Porque ninguém fica em cima do muro. Ou você se dedica a Deus, ou você se dedica à raça Satã. Ou o homem se volta para Deus, ou vai se voltar para o diabo. É por isso que nós que estamos aqui devemos servir a Deus de todo o nosso coração. Devemos nos esforçar, porque esse personagem vai vir com todo o poder, diz apóstolo Paulo, e eficácia de Satanás. Assim como Deus manifestou na pessoa de Yeshua, foi manifesta toda a divindade, que ele operou milagre como nenhum outro, assim esse homem vai ser cheio de Satanás, de uma maneira que ele vai fazer fogo descer do céu na presença dos homens. Enganarão multidões. Está em Apocalipse, cujos quais os seus nomes não estão escritos no livro da vida. Por que não está escrito? Porque não acreditaram em Yeshua, não acreditaram em Deus, não quiseram servir a Deus. Por isso, quando esse homem do pecado se manifestar, essas pessoas vão ficar de boca aberta e vão adorá-lo, e vão segui-lo, e vão obedecê-lo, para que sejam punidos por Deus. O Apocalipse deixa bem claro que serão tribos, línguas e nações, grandes e pequenos, servos e livres, todos seguirão a ele, e ele está para se manifestar. O apóstolo Paulo está dando-nos a característica dele. Ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Nessa época em que esse homem se levantar, ele vai proibir todas as religiões que existem hoje, todas, católica, budista, hinduísta, todas, islamismo. Ele vai querer ser adorado por toda a humanidade. E nós temos que estar apercebidos, e temos que estar com a palavra de Deus no nosso coração, servindo a Deus, não por causa do pão, de uma cura de uma enfermidade, por causa disso, por causa daquilo, mas por causa da nossa salvação.
porque o poder desse homem de enganar é indescritível, é tão sério que, como o próprio Yeshua diz, que se possível fosse até os escolhidos serem enganados. Ainda bem que não é possível. Estar dentro de uma igreja congregando não lhe faz uma pessoa capacitada para escapar deste engano. Agora, se você estiver servindo a Deus de todo o teu coração, se você tem uma vida de devoção, nosso relacionamento com Deus tem que ser como a gente tem um relacionamento com a nossa comida. Você passa um dia sem comer? Tem alguém aqui que passa um dia sem comer? Levanta a mão aí. 24 horas sem comer? Eu também passo. Quando eu faço um propósito, quando eu estou consagrando, quando eu estou doente. Porque a pessoa que está saudávelzinho, passa um dia sem comer, ele não está assistindo, ele está com depressão, ele está perturbado. Sem nenhum propósito, isso não faz bem na saúde. Mas a maior, é a coisa que mais, a mesma coisa, o pão e a água. A pessoa pode até passar um dia sem comer, mas sem beber é mais difícil. É por isso que a palavra é considerada a água da vida, o pão da vida, os dois elementos necessários para a existência da vida física. Se você não é uma pessoa que tem uma devoção por Deus, devoção é a pessoa que levanta todo dia, antes de ir para os seus afazeres, ora ao Senhor, com o joelho dobrado, mesmo sentado na cama, mas com o coração sincero e com palavras sinceras, fala com Deus, porque Ele está presente. É isso. Chegando do trabalho, na hora de dormir, novamente, fala com Deus, agradecendo pelo dia. Na hora de se alimentar, agradece a Deus pelo pão, porque há muitos, centenas de milhares que estão passando fome. É grato por aquilo que tem. E tem um devocional com Deus. Essa pessoa dificilmente ela vai ser enganada, porque a natureza dela passa a ser uma natureza também divina, e não vai ser enganada, porque ela convive com a verdade, que é a palavra de Deus. Aleluia. Luz, lâmpada para os meus pés, e a tua palavra, diz o salmista, e luz para o meu caminho. Quem conhece a palavra de Deus, amado, vai saber quando esse indivíduo se manifestar. Mas as pessoas que não conhecem, mesmo crentes que não conhecem a palavra de Deus, vão ficar admirados e vão louvá-los, adorá-los e vão segui-los, porque não seguia a Deus com o coração sincero, porque não buscava a Deus, porque amava a Deus, mas estava apenas em busca dos benefícios terrenos, e Deus não se deixa enganar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele prova os nossos corações e os nossos rins, para dar a cada um segundo as suas obras. Então vamos estar percebidos, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Nós sabemos que para esse evento acontecer, as peças estão sendo movidas nos nossos dias. Nós temos hoje um momento muito delicado entre as nações. Israel, a quase um ano, está em guerra com Hamas, e agora provavelmente corre um risco muito grande de ele entrar em guerra com o Hezbollah, com o Líbano. E esse personagem, ele vai se revelar. Ele já existe, ele já está aí, ele já é uma pessoa, talvez conhecida, até nossa, até a gente já viu ele aí nos jornais, nas notícias, mas não se sabe quem ele é, porque
O sinal, o primeiro sinal que vai identificado é que ele vai trazer a paz para a Palestina. Ele vai ser capaz de unir judeus e árabes, judeus e palestinos, que eles nunca se uniram. Sempre houve guerra desde a instituição do Estado de Israel, em 1948, até os nossos dias. Aquele povo vive em guerra, não Israel, mas os palestinos e muitos árabes querem a exterminação, a aniquilação do Estado de Israel, os judeus. Então esse homem, ele tem uma grande influência e é muito poderoso financeiramente e tem uma lábia apurada. É um homem que sabe falar e conquistar multidões. Ele trazendo a paz, a Bíblia diz, tanto em Daniel como em Apocalipse, que ele fará uma aliança por 7 ou por uma semana, que são 7 dias, e no meio da semana ele vai romper a aliança. Lá em Daniel diz que o profeta usa outro termo, ele fará uma aliança por um tempo e metade, um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. E aí ele faz a aliança. Primeiro essa aliança ele quebra, depois de um tempo, metade de um tempo, ele faz a aliança por 7 tempos, mas na metade dos 7 tempos, que é um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, que é um ano, 2 anos e a metade do ano, que é 3 anos e meio, que é a metade de uma semana. E o anjo em Apocalipse usa uma semana, que são 7 dias, mas são 7 dias de anos, que na realidade são 7 anos. Quando chega, ele vem, traz a paz. Quando chegar com 3 anos e meio, ele rompe a aliança, ele quebra a paz, e aí que ele vai se assentar no templo de Deus em Jerusalém e se declarar Deus. E os judeus israelenses não aceitam outro Deus, não aceita ninguém, não adora ninguém, senão ao seu rei, que é o Mashiach, e ao Eterno Todo-Poderoso. Então, durante os 3 anos e meio de paz e tranquilidade, como diz as Escrituras, o templo vai ser construído, porque já tem todo o material. Até vai ser, diz que eles têm a capacidade, o Instituto do Templo, que cuida disso, tem a capacidade de construir o templo lá em 6 meses. 6 meses, porque vai ser tudo pré-moldado. Pode levantar uma metade de uma parede, aí outra metade já colocar todos os utensílios que nós vimos aqui naquele dia sobre o estudo do templo, tudo tem, tudo já está pronto, até a novilha vermelha. Então tudo está pronto. Durante esses 3 anos e meio o templo vai ser erguido. Aí os sacerdotes já estão treinados, os levitas estão tudo preparado, o altar, a roupa, tudo amado, tudo. Aí vai construir o templo, vai voltar os sacrifícios, todos os sacrifícios, todos os ritos que havia no templo de Yeshua, vai voltar para o templo sagrado. E aí as multidões, já pensou o templo restituído, amado? As multidões de caravanas que vão subir a Jerusalém? Se hoje, sem templo, só com os lugares turísticos, só com o Muro da Lamentação, são centenas de milhares de turistas, evangélicos, cristãos de todas as línguas, nações que vão para lá. Imagine o templo erguido, e eles pensando que ele é o Mashiach, o nosso Salvador, porque ele vai enganar, vai se colocar, por isso que é chamado de anti-Mashiach. Então multidões vai subir para lá e ele vai querer ser Deus, aí vai se assentar no trono de Deus. Israel vai romper a aliança e aí vai começar a guerra chamada do Armagedon. Já ouviu falar da guerra do Armagedon? Todas as nações da terra
se reunirão pela vontade de Deus contra Jerusalém. É por isso que o arrebatamento não vai acontecer antes da tribulação. E eu vou botar o texto que a gente entendia no passado. Existem pessoas que creem no arrebatamento, os pré-tribulacionistas, tem os meso-tribulacionistas e tem os pós-tribulacionistas. Tem uns que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, tem uns que acreditam que vai ser no meio da tribulação, e tem uns que acreditam, que no caso eu sou pós-tribulação. Eu acredito, por causa das Escrituras, que nós vamos passar pela tribulação. Nós vamos passar. Eu acredito nisso por causa daquilo que a palavra de Deus diz. Se ela me mostrasse diferente, seria melhor, porque passar pelo sofrimento ninguém quer, né? Mas o que as Escrituras nos diz não é isso. O eterno Yeshua pode nos guardar? Pode. Mas em Apocalipse nós vamos ler o texto que fala sobre aqueles que morreram durante a tribulação, tiveram suas vidas ceifadas. Então esse homem, amado, você tem que estar olhando para um grande político, que esse homem é um político. Ele vai receber autoridade, com certeza. A maioria das pessoas concorda que ele vai sair da ONU, a ONU que vai dar essa autoridade, a União das Nações Unidas. Pode não ser, mas sei que ele está hoje, ele já existe, essa pessoa, e a qualquer momento, daqui, não sei, 10 anos, 20 anos, não sei, mas muitos esperam que Yeshua volte muito em breve, muito em breve. E nós temos que olhar para esse camarada. Esse camarada aqui, ele é o anticristo, ele tem essas características. Quando Yeshua vai voltar, nós vamos ver. Existe também a teoria do arrebatamento escondido, A gente acreditava nisso, o arrebatamento ia acontecer e ninguém ia ver. Mas o que a Bíblia nos diz é outra coisa, e ele vai acontecer. Em Isaías, no capítulo 27, verso 13, já fala sobre o arrebatamento. Agora, incrível é que o arrebatamento é falado somente para o povo de Israel. Não tem evangélico no arrebatamento, não tem católico no arrebatamento, não tem não. Só para quem é israelense, de sangue ou pela fé. E quem é israelense? Quem guarda a Torá, os mandamentos, aleluia, que Yeshua guardou, não os mandamentos que a maioria das pessoas guardam nos nossos dias atuais. Será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e andarão e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Trombeta, esse é o marco da redenção. Isaías falando, isso aí é o arrebatamento, é a Geolá. Daniel fala, agora Isaías fala sobre o arrebatamento. Daniel vai falar aqui sobre a vinda de Yeshua, só que ele usa o termo filho do homem. Ele não fala que é Deus, fala que é o filho do homem. Eu estava olhando nas visões da noite, eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, o seu reino tal, que não será destruído. Esse é o Mashiach de Yeshua, o nosso Salvador, que virá. Ele vem sobre
as nuvens do céu. Atos dos Apóstolos, aquele texto que eu li, os irmãos, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, quando Jesus subia, quando Yeshua subia, eis que junto deles apareceram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Yeshua que dentre vós foi recebido acima no céu, há de vir assim como para o céu ouviste ir. Como é que eles viram de Yeshua aí? Foi subindo, até que uma nuvem o escondeu. Da mesma maneira ele vai voltar. Aquele negócio de ele voltar escondidinho e levar a sua igreja e deixar Israel como a gente acreditou, não. Se Israel não for salvo, nenhum de nós somos salvos. Só que não serão todos os judeus salvos, porque nem todos acreditam no Mashiach, assim como nem todos os brasileiros serão salvos, porque nem todos servem a Yeshua. Nós éramos jambuzeiro, diz o apóstolo Paulo. Israel, oliveira verdadeira. Alguns dos ramos de Israel que não acreditaram em Yeshua foram quebrados, e nós que acreditamos, alguns, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Se Deus não levar a oliveira, como é que ele vai levar os ramos? Quem é que dá vida para os ramos? É a raiz, não é verdade? É. Deus, primeiro, o próprio Yeshua diz, quando ele envia os 70, eles não entrais pela cidade dos samaritanos, nem a cidade do gentil, mas indes primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Yeshua, Jesus, veio para os judeus. Agora, o gentil, o estrangeiro, que crê no eterno, que serve, que guarda os mandamentos da Torá, esse também se torna, mediante a fé em Yeshua, um filho de Abraão. Aleluia. Pela fé. Aleluia. Passa a ser herdeiro da promessa que Deus fez a Abraão: em ti e em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Todas quais? Aquelas que creem, aquelas que servirem a Deus como Abraão serviu, como os descendentes de Abraão serviram a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então Yeshua vai descer da maneira que ele subiu. Ele subiu do Monte das Oliveiras e vai descer sobre o Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém, lá em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Não é só, são vários textos que falam sobre isso, na volta dele, que ele vai ser visto. Ele mesmo fala. Vamos ler aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns os outros com estas palavras. Queridos, o arrebatamento não vai levar nós para o céu. O ser humano não foi feito para morar no céu. O ser humano foi feito para habitar a terra. Nossa composição física é diferente da dos anjos, E Deus criou o homem para ele vir morar com o homem, não foi para o homem morar com ele. Isso está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então, Yeshua vai descer. Quando ele chegar nas nuvens, que o som, essa aqui é a chamada última trombeta.
a 7ª trombeta, e nós vamos ver quando é que ela vai ser tocada, já já. Então, quando isso acontecer, o toque, os que morreram ressuscitarão, e os salvos que estiverem vivos serão transformados num abrir e fechar de olho, vão subir se encontrar com o Senhor, e vão descer juntamente com Yeshua para pôr fim à grande tribulação. Quando Yeshua descer, Israel vai estar cercado por todas as nações da terra. As pessoas, os soldados endemoniados, porque eles estão sendo liderados pelo filho do diabo, que é o anticristo, esse homem cheio de Satanás, com o falso profeta com ele, vai estar induzindo, enganando as pessoas que não acreditam em Deus. Todos esses que já receberam a marca dela, essa é a besta também, que adoram ela, vão estar nessa guerra, lutando contra o povo escolhido de Deus. Yeshua com os santos, os ressurretos e os transformados, tanto os judeus que acreditam em Yeshua, quanto os gentios que acreditam em Yeshua, que deixaram de ser gentil, por causa que creem em Yeshua, são conhecidos por Deus como seu povo, como o povo de Israel, vão descer, e Yeshua vai lançar a besta e o a besta e o anticristo no lago de fogo, vai matar, próprio Yeshua vai matar todos aqueles que estão guerreando contra Israel. Vai ser tanto defunto, as escrituras dizem, que vai passar 7 meses sepultando, 7 meses sepultando cadáveres. Vai ter pessoas exclusivas para estar caçando os cadáveres para sepultar. O que vai acontecer? Nesse tempo, Satanás vai ser preso, e vai ser preso, vai ser posto selo sobre ele. Aí se inaugurará o milênio sabático, é o sábado milenar. 6 milênios é do homem, como 6 dias da semana é nosso, o 7º é de Deus. 6 milênio é o governo humano, o 7º milênio é o governo de Deus na terra, o reino de Deus na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Espero que os irmãos estejam entendendo. Eu quero deixar bem claro, e eu vou usar com isso, usando a Bíblia. Não vamos usar teólogos. Existem vários bons teólogos, tanto judeus como cristãos, evangélicos, que têm bastante ensino por aí, mas nós vamos usar a Bíblia simples e pura. Olha o que Yeshua diz no Mateus 24, verso 29 ao 30. Logo depois das aflições daquele dia, e aflições da grande tribulação, momento de perseguição, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Todo o olho o verá. Ele não vai vir escondido, todo o olho verá. Por que todo olho verá? Porque a internet hoje está acontecendo a guerra lá do outro lado do mundo, a gente está vendo aqui ao vivo, O tempo que João profetizou isso, que Yeshua profetizou, não tinha como, mas hoje tem a tecnologia. Vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Aí o arrebatamento também aqui, isso aqui é Yeshua falando sobre o arrebatamento, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. O arrebatamento dele, os anjos vão catar os santos,
aqui em Altamira, no Guará, Brasil Novo, aonde tiver, em cada nação, no ponto mais longínquo da terra, no deserto, lá no Polo Norte, no Polo Sul, todos os santos e santas serão catados, ajuntados pelos anjos e levados ao encontro do Senhor, que está nos ares, esperando a sua noiva, né? A sua noiva não, o seu povo, que a noiva de Yeshua não é a igreja, a noiva de Yeshua é a Jerusalém, a nova Jerusalém. Israel, na realidade nós que cremos em Deus, e Israel que crê em Deus é a esposa do Pai, a esposa de Deus. Muitas vezes nas escrituras Deus fala com Israel como sua esposa. Apocalipse capítulo 1, verso 7: eis que venho com as nuvens, e todos os olhos o verão, até com as nuvens, e todos os olhos, todo olho verá, até mesmo que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amém. Bem, quando o arrebatamento vai acontecer, antes ou depois da tribulação? Já falei um pouco sobre isso, mas aqui, o que a palavra de Deus diz? Eis que o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios, verso 15, 51 e 52: eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados. A última trombeta vai acontecer na última trombeta. A gente vai ver lá em Apocalipse qual é a última trombeta. O Apocalipse fala de quantas trombetas, irmão, sabe? 7 trombetas. Isso. Apocalipse capítulo 11, verso 15: e o 7º anjo tocou a sua trombeta. Essa aqui é a 7ª trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo viera a ser do nosso Senhor e do seu Mashiach. No arrebatamento. Essa aqui é a trombeta do arrebatamento, depois da tribulação, é a última. Lembra que quando começa a primeira trombeta, o que acontece? Toca a primeira trombeta, vem o anticristo, sentado no cavalo branco, com a coroa, com o arco, né? E ele sai vitorioso para vencer, é o anticristo. Aí depois vem o cavalo preto, o cavalo vermelho, o cavalo amarelo, aí vem a fome, vem a guerra, vem a morte. Aí a sétima trombeta é o arrebatamento, que põe fim à grande tribulação. Aí diz aqui: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor, de Deus, e do seu Mashiach. Ele vem buscar o seu povo e implantar o reino milenar. Ele põe fim à grande tribulação, e a ressurreição acontece no toque da última trombeta. Todas essas mortes, doenças que aconteceu, fome, não é comparável com o que está para vir, porque primeiro vem o anticristo, e ele que vai, por causa da guerra, por causa da guerra, esses 3 anos e meio, que vai acontecer depois que o anticristo romper a aliança e se declarar Deus, vai ser os anos mais terríveis que a humanidade já viveu na face da terra, mais terríveis, porque Deus vai estar julgando os moradores da terra. Deus vai entrar em juízo com as pessoas que não acreditam em Deus. Aí vai morrer a terça parte dos homens pela água envenenada, pela naufrágio dos navios, que vai cair um meteoro na terra. E isso a NASA já vem avisando aí, que tem um meteoro aí que está
corre o risco de cair na terra, e vai cair, porque está nas Escrituras. Aí vai queimar a terça parte da vegetação da terra, o sol vai esquentar 7 vezes mais, e vai matar os homens no calor. Vai acontecer muita coisa, mas começa a acontecer depois que se manifestar o cavalo branco. Aí vem o cavalo branco e começa as 7 trombetas, as 7 taças, porque depois acontece uma sequência de julgamento, de juízo sobre os seres humanos que não acreditam em Deus. Amado, porque o que vai acontecer nesse tempo é o mesmo que aconteceu no Egito. O que é que Deus fez no Egito? Primeiro ele puniu o Egito, não foi? Para poder tirar o seu povo, para poder acontecer. Aquilo ali foi um arrebatamento, uma redenção, ali ou lá, a mesma coisa. Só que hoje vai acontecer no nível global. Naquele tempo foi um nível local, foi só naquele país do Egito. O que vai acontecer é a nível mundial, porque Yeshua, ele vai reinar sobre toda a terra, e ele tem santos e salvos, tanto judeus como não, em todas as nações da terra. E ele vai, depois que ele Deus puniu o Egito por meio de Moisés, porque aí acontece a libertação do povo. É a mesma coisa, o arrebatamento acontece depois que Deus punir as pessoas que adoraram ao diabo, adoraram a besta, adoraram, serviram a ele, receberam o nome dele, o número, e adoraram a sua imagem. Vamos lá, continuar lendo. 6. Os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste, e iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, os quais temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. A maldade vai ser extinta da face da terra, e se nós não quisermos ser extintos com a maldade, vamos nos colocar no lugar do bem, do lado de Deus, do lado daquilo que é santo, daquilo que lhe agrada, porque o mal nunca foi a vontade de Deus. Por que Deus nos manda a palavra, nos ensinando, nos treinando a sermos pessoas boas, para que não sejamos exterminados por causa do mal que existe na nossa vida? Amém, amados? Os amados entenderam? Tem alguma dúvida, amados? Isso aqui é o arrebatamento também. Apocalipse ainda 20, verso do 4 ao 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yeshua e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem em sua imagem, nem receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Mashiach durante 1000 anos. A ressurreição também é o arrebatamento. Você está falando do arrebatamento, a ressurreição dos santos. Serão recompensados, mas aos outros mortos não viverão, até que os 1000 anos se acabarem, até que se acabarem. Esta é a primeira, até que os 1000 anos se acabarem, esta é a primeira ressurreição. A ressurreição do arrebatamento é a primeira. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não terá poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e do Mashiach, e reinarão com ele 1000 anos. Para os salvos é a primeira ressurreição. Para os que não foram salvos no Mashiach,
vai haver a segunda ressurreição e vai haver julgamento também. E com certeza haverá salvação lá no juízo do trono branco. Haverá salvação. Por que haverá salvação? Porque muitas pessoas morreram sem ouvir o Evangelho. E essas pessoas que morreram sem ouvir o Evangelho, sem ouvir a Torá, em receber a palavra de Deus, eles vão ser julgados por aquilo que eles fizeram, de bom, de mal. O apóstolo Paulo diz isso. Aqueles que morreram conhecendo a palavra de Deus, a lei, vão ser julgados segundo a lei. E aqueles que morreram sem conhecer a palavra de Deus, os mandamentos, vão ser julgados sem a lei. E aquilo, se eles viveram uma vida melhor, mais boa do que ruim, vão alcançar a vida eterna, vão ser salvos. Amém, amados? Todos vocês aqui conheciam, já tinham visto esses textos da Bíblia? Tinha alguém que ainda não conhecia dessa maneira? Já tinham ouvido, lido esse texto? Se não tinha, está aí, você pode, se a pessoa quiser, depois eu posso passar para você esse vídeo, está gravado, para você meditar. Isso aqui é um pouco, não é tudo que fala sobre o arrebatamento, tem muito texto ainda, mas é uma base para os irmãos estarem preparados, irmãos e irmãs, porque nós estamos na reta final. Então é por isso que a única maneira de escapar é estando obediente em Yeshua. E muitos de nós, se estivermos vivos, vamos morrer. Isso é fato. Isso é fato. Quem é que vai matar? O anticristo. E nós podemos até estar em próxima oportunidade falando sobre esse personagem, a besta, e o sistema que ela vai implantar, e como ela está agindo, já está agindo, mas não manifestadamente, mas ela vai agir manifestadamente aí ao vivo e a cores. Amém, amado? Vamos estar encerrando. Convido os irmãos a ficar de pé.